E agora, para repercutir esse assunto, nós temos aqui em nossos estúdios o comentarista Felipe Bueno e também de forma remota, Bruna Torlai. Felipe Bueno, começo por você. Essa desoneração da folha fiscal, sem dúvida nenhuma, será um ótimo incentivo aí para os empreendedores e para os empresários do nosso país, mas há de se comentar que não há uma garantia de que eles não podem ou não irão demitir alguns funcionários. Muito boa tarde a todos e todas. Muito bom esse ponto que você colocou, Mariana. É isso mesmo, né? Não há garantias e é óbvio que é necessário que se faça alguma coisa em termos de desoneração, ou melhor, que se faça, não, que se mantenha, né, a desoneração como tem sido há 10 anos. Nós estamos numa situação de emergência, isso aqui é precificado, é ponto pacífico. Agora, a pergunta que eu faço, já fiz há algumas semanas, já está próxima a fase de transição, né, das indústrias ou do setor produtivo, dessa parte do setor produtivo, sair do colo do Estado? Porque é muito fácil a gente falar em Estado mínimo e aqui na Jovem Pan News a gente discute muito, né? A gente traz pontos de vista distintos do tamanho do Estado. Então, o Estado grande é conveniente quando me facilita, me favorece, né? Que é o caso da desoneração que já vem de governos passados. O próprio presidente da República não era favorável a essa manutenção da desoneração. Volto ao ponto. É uma emergência, precisamos manter empregos e criar empregos, sim. Mas o que eu queria ver é esse ponto de transição para uma independência do setor produtivo e aí, né, em vez de desoneração, facilitar a entrada de dinheiro produtivo, de capital produtivo, né, tanto estrangeiro como nacional. Esse seria um ponto muito positivo para voltar a favorecer a indústria do país em todos os seus setores, não só esses 17 que foram contemplados agora. Bom, então você há de concordar comigo que o presidente da República tomou a atitude certa quando ele foi para os Emirados Árabes e fez todas essas visitas para participar das cúpulas, enfim. Então, você acredita então que o governo adotou a medida certa para buscar investimento fora? Sim. Quando houve a viagem, eu coloquei aqui que era uma necessidade do Brasil, sempre foi, né, de fazer esse tipo de roadshow, né, mostrar onde o dinheiro pode ser investido, onde pode ser colocado, infraestrutura, transportes, é um setor, logística, né, são setores muito carentes de investimento. Isso sempre foram, né? Veja as ferrovias brasileiras, veja os portos brasileiros, veja a quase inexistente navegação fluvial, navegação de cabotagem. Então, sim, é importante vender o Brasil lá fora, vender o Brasil que dá certo, o agronegócio que dá certo, o agronegócio legal, né? Tudo isso que dá certo, que pode trazer capital estrangeiro, pode trazer capital privado nacional também, pode movimentar o capital privado nacional, e pode redundar em, né, criação de empregos, manutenção de empregos, depois criação de empregos e reaquecimento da economia num círculo virtuoso e não vicioso, né? Nós vimos os números da inflação que chegaram hoje, são bem preocupantes, né? Bruna Torlai, agora também te chamo aqui para essa conversa, para essa discussão. Esse ponto da desoneração da folha fiscal aí, tem um outro ponto que deve ser levantado também, que é a questão fiscal, né? O governo, ele deixa de arrecadar e dessa forma, inclusive ontem, quando nós conversamos com o relator do projeto, o senador veneziano Vital do Rego, ele mesmo disse que, então, o valor que o governo deixaria de arrecadar com essa desoneração, por outro lado, está sendo aberto um espaço aí, um espaço fiscal pela PEC dos precatórios que conseguiria cobrir. Mas nós lembramos que no governo Dilma também houve, né, um projeto muito similar a essa desoneração e passados alguns anos, o governo teve que retirar, então, alguns setores porque ficou muito pesado para o governo, para a máquina pública. Olha, Mariana, bom dia, Mariana, William, Felipe, todos que nos acompanham. Veja, essa desoneração da folha é uma gambiarra, o nome disso é gambiarra. O Felipe estava falando agora há pouco sobre a dependência, né, da indústria com relação ao governo. Eu acho que assim, é o Estado brasileiro que é louco para ser sócio de todo mundo, é esse o problema. E a desoneração é uma gambiarra para aliviar um pouquinho alguns setores que empregam muito, para que o governo consiga manter aí nos seus índices que a empregabilidade não caiu tanto. Então é gambiarra em cima de gambiarra. A solução para esse problema estaria numa reforma trabalhista real. E já teve muita gente esperneando com aquela mini reforma trabalhista feita durante o governo Temer. Imagina fazer uma reforma trabalhista real. Imagina a gente falar de fim de previdência obrigatória aqui. Isso causa escândalo no Brasil. Então
o próprio setor produtivo, ele acaba procurando essas gambiarras para sobreviver, né? E aí você cria um conluio muito ruim, que é alguns setores vivendo, fazendo lobby, né, para conseguir aí sobreviver, ter lucros, porque assim, o objetivo do empresário é ter lucro, e se você acha que é criminoso ter lucro e vai lá e quer meter a mão e quer taxar, então vamos acabar com a atividade empresarial, porque qual que é o sentido de eu abrir uma empresa, ter risco, contratar os outros sem saber se vai dar certo e nem lucro eu posso ter? Então a mentalidade toda do Brasil é um negócio que é contra o empreendedorismo, né? E o tipo de direito trabalhista que a gente tem, o tipo de excessiva a mão que o Estado mete nas relações de trabalho, ela reflete essa mentalidade. Então a gente fica de gambiarra em gambiarra, e como a própria PEC dos precatórios é mais uma gambiarra. Por quê? Porque a gente tem aí uma necessidade de cumprir alguns programas e também de cumprir alguns acordos que o governo fez com seus aliados, né? São as duas coisas que estão em jogo na reforma, na PEC dos precatórios, e aí a gente tem que estar sempre tirando de um santo para cobrir outro. Mas por quê? Porque todo o sistema é errado, né? Então, assim, o Estado quer ser sócio do setor produtivo. Uma hora que o setor produtivo não aguenta, ele fala, olha, ou desonera ou eu fecho e mando embora. E aí vai ser ruim para você que o desemprego sobe, vão pôr a culpa no governo. Por que põe a culpa no governo? É porque o governo quer ser sócio de todo mundo. Ele tem responsabilidade mesmo. Então, a solução real, Mariana, é sobre ela que a gente não discute. A solução real é reforma trabalhista real. Não é desoneração para eu te ajudar aqui, é não ter essa quantidade de carga tributária de impostos que eu chamo de negativos, que são aqueles impostos sobre a cadeia produtiva. Quando você taxa alguém para a pessoa produzir, no processo de produção e distribuição, você está inviabilizando, você está reduzindo a capacidade que a pessoa tem de, por meio do lucro, reinvestir. Então, a gente tem um tipo de tributação real, que são os chamados impostos positivos. Agora, quando a gente tem no Brasil esse monte de imposto negativo, que é taxar a produção, a gente vai ser obrigada aí a ficar de gambiarra em gambiarra, né? O problema real não está sendo enfrentado e há uma resistência de todo o Brasil. Assim, a mentalidade aqui não abre espaço para a gente ter reformas reais que tornem possível a vida do empreendedor e tornem possível a prosperidade por parte de cada pessoa que trabalha ou que empreende no Brasil. Disso a gente está muito longe.